Vocês encontraram? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava descansando ou dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados ou maravilhados, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Podem tomar os assentos de vocês. Vocês que estão de pé, se vocês quiserem sentar no chão, né, vocês podem ficar à vontade, tá? Talvez vocês vão cansar. Apóstolo, pode falar sobre família, aquela estratégia de família, ou não? Permanece como está? Ok, perfeito. Queridos, o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus fala de um episódio que ganhou grande notoriedade pela sua simplicidade e também pelo sobrenatural que aconteceu nesse episódio. Os discípulos, juntamente com Jesus, estavam viajando. Eles entraram no barco, no mar da Galileia, a caminho de uma região chamada de Decápolis. Eles saíram provavelmente de Cafarnaum, estavam indo para Decápolis, nessa região onde estavam 10 províncias, inclusive a aldeia dos Gadarenos. Mas no meio do caminho levantou-se uma grande tempestade, de modo que o barco que eles estavam viajando passou a ser açoitado pelas grandes ondas e, consequentemente, colocou os discípulos em uma situação inesperada, ao ponto de levá-los ao desespero de pensarem que iriam padecer naquela viagem. Acredito que vocês conhecem essa história, porque ela é muito familiarizada entre nós. Então, se eu usasse o meu tempo aqui acreditando que estaria trazendo algo novo para vocês, eu já estaria começando essa pregação dando uma bola fora, né? Cometendo um grande equívoco. Então, eu tenho total consciência que vocês conhecem este texto, se não todos, praticamente a maioria. Então eu vou ser objetivo, visto que vocês já têm conhecimento do que se trata este texto. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que essa tempestade aqui, pastor Diogo Moisés, na visão de Mateus, ela não era uma tempestade, Michel, comum. Ela não era uma tempestade normal. Por que, bispo? Essa tempestade não era uma tempestade comum, porque o termo que Mateus usa no grego para descrever essa tão grande tempestade é uma expressão no grego seísmos, que traz a ideia de sismos. É como se Mateus falasse que os discípulos estavam sentindo que a terra tremeu. Então, quando você faz uma exegese, Rafa, desse texto aqui, você vai perceber que essa tempestade aqui, doutor André, essa tempestade, ela não era uma tempestade comum. Na ótica de Mateus, ela era um acontecimento inusitado, como se a terra estivesse tremendo. Então essa é a primeira observação. Uma outra observação que eu quero fazer aqui para vocês, eu vou dar o start na mensagem, já com as aplicações, é que a grande parte dos discípulos de Jesus, eles trabalhavam com pesca. Por exemplo, se você pegar Pedro, Tiago, André e provavelmente João, bispo Rodrigo, eles eram pescadores. E analisando a biografia dos discípulos,
e a profissão que eles tinham antes de passarem a acompanhar ou seguir a Jesus, eu me fiz uma pergunta, Lucas, e eu vou começar a pregação agora. Por que que os discípulos não pularam do barco? O Lucas pegou. Ele falou ali, vamos lá. Lucas, já vamos nós dois? Então já vamos, porque eu vou ser muito rápido hoje. Ia tirar uma foto? Então deixa a foto para depois. Ó, se ele não pegar, nós dois vamos pular lá. Beleza? Vem mais para frente aqui. Eu estou falando que a maioria dos discípulos trabalhavam com pesca. Lembra o que Pedro estava fazendo quando Jesus chamou ele? Pescando. Pescando o quê? Peixes. Jesus falou: a partir de hoje você não vai mais pescar peixes. Hã? Você vai pescar homens. Então, não só Pedro era pescador, André, Tiago e provavelmente João. Então a grande maioria dos discípulos trabalhavam com pesca. Por que que eu estou falando isso? Qual o objetivo de eu falar isso? É que o mínimo que um pescador tem que entender é de mar. Quem estiver ligado vai pegar. Se eles trabalhavam com pesca, se a pesca era o meio de sobrevivência deles, o mínimo que eles deveriam entender é de mar. De mar, de nadar, de ter postura diante de alguma tempestade. Não, um só fica muito original. Obrigado. Agora, na sua opinião, os discípulos sabiam nadar se eles eram pescadores? Sim. Porque não faz sentido um pescador não saber nadar, né? É a mesma coisa de um pastor não saber ler. Não tem como. Porque como ele vai ensinar algo que ele ainda não aprendeu ou não conseguiu ler? Então, estou falando de algo muito objetivo. Agora, essa é a pergunta que eu vou te fazer. Se os discípulos sabiam nadar, por que que eles não pularam do barco na hora da tempestade? Por que, pastor? Só entre nós dois. Quem estiver boiando não vai pegar. Porque o melhor lugar... Não tem nada combinado, apóstolo. O Lucas falou que pegou. Hã? Se você pegou, eu quero ver. O melhor para se estar, mesmo estando na tempestade, é dentro do barco. Fala de novo para eles. O melhor lugar para se estar, mesmo estando em uma tempestade, é ficar dentro do barco. Mas alguém olha e diz: vamos pular. A gente consegue nadar. A gente treinou para isso. Mas os discípulos estão mostrando que o melhor lugar para se estar no meio de qualquer tempestade continua sendo no barco. Então a primeira palavra profética para você é: não pule do barco. Você pode falar para quem está do seu lado, não precisa bater na mão, mas se você consegue, fala para quem está do seu lado: não pule do barco. Vamos lá, Lucas. Tem gente que está pegando, eu estou começando a arrepiar. Quando Jesus falou para os discípulos entrarem no barco, ele falou o quê? Passamos para o outro lado. Então, eles saíram do ponto de partida com uma rota estabelecida. Hã? Para um destino. Uau, você é inteligente, bate aqui. Então os caras não estão perdidos no mar? Não. Eles têm uma rota. Qual era o destino? O outro lado. Eu estou te falando que os discípulos eram pescadores. Então eles entendem de mar. Cara, eu estou arrepiado. Você acha que quando Jesus convidou eles para a viagem, uau, você é muito inteligente. Você acha que os discípulos entrariam no barco se eles tivessem visto que o tempo indicava a tempestade? Não. Porque eles tinham habilidade para prever tempestades.
Por exemplo, se você tem um compromisso e antes de sair de casa você está vendo o dia nublado, fechado, com nuvens carregadas, você vai sair da sua casa sem guarda-chuva? Não. Mas espera aí, se ainda não estiver chovendo, por que você vai levar guarda-chuva? Para se prevenir. Mas por que você se previne? O tempo está indicando, né? Então quer dizer, não, você acertou. Acertei? Acertou. Fica tranquilo. Então existem tempestades que o tempo me indica. Isso aqui não é para quem está boiando. Quem tiver aqui boiando não vai pegar. Eu estou falando que existem algumas tempestades, Bispo Rodrigo Santinelli, que o tempo já indica. Você olha o negócio fechando, Wagner, e diz assim: alguma coisa vai acontecer. Mas eu estou falando que essa tempestade aqui, ela foge do campo de previsibilidade. Pastor, seja mais direto. Olha aqui para mim. Existem algumas tempestades que você vai conseguir prever. Qual é a bênção? Fê, Márcio, amei ver vocês aqui. Só entre nós. Qual é a bênção da tempestade que eu consigo prever? É que eu já me preparo. Só entre nós. Então, se eu já estou prevendo, eu já estou antecipando um acontecimento antes que ele aconteça. Então aí eu já me previno. E sempre que eu me previno, eu não sou pego de surpresa. Não tem como eu ser pego de surpresa, Sabrina, se eu já consegui antecipar uma tempestade. Agora, essa tempestade aqui está pegando os discípulos de surpresa, porque ela estava além do campo de previsibilidade dos discípulos. Tanto é que vocês vão ver que os discípulos estavam com medo aqui, doutor André, porque eles não estavam esperando que essa tempestade fosse acontecer. Por isso que todo mundo, Lucas, tá? O que é isso? O que está acontecendo? Eu vou ser mais objetivo. Na virada do ano, 2019 para 2020, com certeza você falou assim: eita. Você ia falar lá? Como você falou na virada do ano? Que emagrecer, mas eu vou. Um monte de gente que falou também. Hoje eu chamei o Lucas para treinar na academia do condomínio. Aí ele falou: não, vai com Deus. Aí eu falei: mas cara, eu vi no Instagram você fazendo lá, treinando, fazendo dieta. Ele falou: mas a quarentena mudou tudo. Essa foi boa. Então você começou esse ano falando o quê? Que emagrecer. Foi dos dele, né? Deu certo? No começo deu, mas depois andou. Uau. Sabe por quê? Porque você não estava esperando. Pegou? Eu vou ser bem objetivo. Com certeza você falou: esse ano vai ser o ano que eu vou abrir novas lojas. Esse ano vai ser o ano que eu vou assinar novos contratos. Esse ano vai ser o ano que eu vou comprar o meu imóvel. Não, para analisar. A virada do ano não está muito longe. Quantas coisas boas você achou que ia acontecer esse ano? O que você esperava de 2020? Com certeza que seria um ano extraordinário. Você estava esperando que o mundo ia parar? Sim ou não? Essa é a tempestade que fugiu do nosso campo de previsibilidade. Gente, de coração, Diogo, você está com a chave do meu carro? Está aí? Dá para o Heitor ligar ele, porque se ele não pegar eu vou embora. Lucas, vem que nós já vamos. Você está sentando toda hora, não precisa sentar.
Os discípulos sabiam que no mar ia se levantar tempestade? Não. E Jesus? Sim. Cara, isso aqui não tem no Google. A pergunta é essa: se Jesus já sabia, por que que ele não avisou os discípulos? Fê, a Fê está pegando. Aqui, Lucas. O apóstolo, olha isso aqui. Isso aqui é mensagem revelada. Simples, mas revelada. Olha o nível que Deus vai nos levar agora. Se Jesus falasse para os discípulos: vamos entrar no mar, mas já se preparem, porque no meio vai se levantar uma tempestade. Você acha que os discípulos ficariam com medo? Sim. Não, porque eles já saberiam. Verdade. Por que eles estão com medo? Porque eles não sabiam. Agora você pegou? Então, se Jesus tivesse falado, não haveria necessidade de medo, porque eles já saberiam. Sabe por que eles estão com medo? Porque Jesus não informou o que iria acontecer no meio do caminho. Aí eu me fiz essa pergunta, Márcio: por que Jesus não comunicou aos discípulos sobre essa grande tempestade? Por quê? Eu perguntei para Deus: você crê em palavra revelada? Creio. Olha o que Jesus me falou, apóstolo. Sabe por que eu não falei para eles que no meio teria uma grande tempestade? Por quê? Porque se eu falasse, nem no mar eles entrariam. Nem tudo Deus pode te revelar. Porque tem algumas tempestades que, se Deus te revelar, te impede de entrar no mar. É por isso que nem sempre Deus vai te falar do que vai acontecer no meio. Porque se Deus te falar o que vai acontecer no meio, você não tem coragem de entrar. Aí Deus está dizendo: só entra, porque eu não estou só te vendo no meio, eu já consigo te ver no final. Tem alguém pegando ali? Lucas, coloca para mim aqui. Você está pegando? Eu estou falando que existem tempestades que Jesus não vai nos revelar, porque tem coisas que, se Deus falar para você, você desiste da vida. Se Deus tem que revelar todos os momentos difíceis que você vai enfrentar, se você não pegar, gente, eu pulo aí. Sabe o que Davi falou? Que todos os nossos dias já foram escritos no livro de Deus. Márcio, você acha que Deus já não conhece todos os nossos dias? Deus já conhece todos os seus dias. Antes de você nascer, Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Antes de você se tornar empreendedor, Deus já sabia dessa pandemia. Antes de você sonhar, Deus já sabia desse momento que geraria medo em você. Mas sabe por que Deus não te revela todos os acontecimentos da sua existência? Porque Deus sabe que tem coisa que, se Ele falar para você, você não tem coragem de entrar no barco. Então você tem que entender que o meio é um momento que nem sempre Deus vai nos revelar, porque Deus não está limitado ao meio. Deus já sabe que você chegará no destino. Se você não pegar, o Lucas está falando,
Mas você não vai chegar, alguém falou aleluia, me motivou. Mas você não vai chegar por causa da tua habilidade. Você não vai chegar porque você sabe nadar. Você não vai chegar porque o teu barco é forte. Você não vai chegar porque tem dinheiro na conta. Você não vai chegar só porque estudou. Você não vai chegar porque tem pessoas influentes ao seu lado. Você não vai chegar só porque a empresa que você trabalha é poderosa. Sabe por que você vai chegar do outro lado? Porque quem te chamou para entrar no mar é poderoso para fazer você chegar. Se é para ele dar um lindo aplausos, os discípulos queriam passar por essa grande tempestade? Não. Então é algo indesejável. O meio é um momento que eu não quero, mas é necessário. Eu estou arrepiado, cara. Eu estou falando que o meu desejo é que a viagem seja tranquila, mas Deus sabe que eu preciso enfrentar coisas que eu não quero. Sabe qual que é o X da questão? É que as coisas que eu não quero, quando elas surgem, eu penso que elas vão me enfraquecer. Você está pegando, Lucas? Os acontecimentos indesejáveis, na nossa visão limitada, eles surgem para acabar com tudo. Mas aí Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém. E se você crê, pega. Talvez o que você está passando hoje não tem nada a ver com o teu planejamento. Talvez essa tempestade que surgiu do nada mexeu com a estrutura do teu barco. E porque você só consegue olhar para o agora, você está falando: pastor, será que eu vou conseguir sair dessa? Deus me trouxe hoje aqui para falar: vai sim, e vai sair mais forte do que entrou. Eu creio. A tempestade é um momento que você não quer, mas é um momento importantíssimo para você se tornar quem Deus quer que você seja. Eles não pegaram, eu vou falar mais uma vez. A tempestade é um momento que você não quer, mas é um processo importantíssimo para você se tornar quem Deus quer que você seja. Eu vou falar pela terceira vez para ver se você pega. A tempestade é um momento que você não quer passar, mas é uma ferramenta crucial para que você se torne quem Deus quer que você seja. Olha, eu tô vendo senhora de pé lá atrás, eu tô vendo o profeta pegando aqui, eu tô vendo gente aqui na frente pegando, tem gente sentada aqui pegando. Fala para quem está do seu lado, mas fala com autoridade. Talvez, parece que não, mas depois dessa, você vai sair mais forte. Levanta a mão para receber o que eu vou te falar. E se você crer, você vai dar o maior glória a Deus para tremer o horto florestal. Se essa tempestade não é capaz de te matar, pode ter certeza, ela vai te fortalecer. Ó, tem jovem lá de pé. Gente, ó, isso aqui, Heitor, não é mensagem para quem está boiando, porque tem gente que boia. E vocês vão ver no final dessa pregação como aquilo que não te mata te fortalece. Lucas, vem. Lê o 24. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas... Peraí. O que levantou aí? Uma grande tempestade. O que é isso? O que levantou? Uma grande tempestade. Agora lê. E levantando-se, repreendeu os ventos
E levantando-se, repreendeu os ventos. Eles não pegaram. Lê o 24 de novo. Eis que se levantou no mar uma grande tempestade. Coloca aqui. Apóstolo, se ele não pegar, eu não volto na terça que vem. O que está se levantando no versículo 24? Uma grande tempestade. Agora lê o versículo 26 todo. Então Jesus perguntou: por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu. Peraí, Lucas. Quem está se levantando no 26? Jesus. O que se levantou no 24? Tempestade. O que se levanta no 26? Jesus. Eles não pegaram. Eu vou falar mais uma vez. Quem se levanta no versículo 24? A tempestade. Quem se levanta no versículo 26? Jesus. O maior erro do diabo foi querer levantar uma tempestade no barco que Jesus está presente. Não, vou falar de novo. O maior erro do diabo, Márcio, foi levantar uma tempestade, Heitor, para parar. Tem jovem de pé ali, um barco que Jesus está presente. Pega entre nós dois. Enquanto a tempestade não se levanta, Jesus está deitado, Jesus está tranquilo. Aí no 24 se levantou uma grande tempestade. E quem se levantou no 26? Jesus. Porque todas as vezes que o diabo levantar, tem alguém pegando uma tempestade para tentar te parar. O dono do mar vai se levantar para falar: esse barco você não para, ele já tem um destino. Aqui. Olha lá a gente pegando. Talvez você viu essa pandemia se levantando e mexendo com a tua conta bancária. Talvez você viu essa pandemia se levantando e mexendo com o teu trabalho. Pega que agora essa mensagem tem endereço. Talvez você viu essa pandemia se levantando e mexendo com os teus negócios negativamente. Mas eu estou te falando, Jesus vai se levantar para mostrar que você não está sozinho nessa. Lucas, sabe o que é levantar? O que Jesus fez no 26? Se levantou. Heitor, liga o carro, cara, liga. Liga para nós ir embora. Tem gente falando em línguas estranhas. Apóstolo. Quando chega alguém, olha isso, Lucas. Quando chega alguém que o Senhor respeita, o Senhor recebe essa pessoa sentado? O que o Senhor faz? Pegaram? Quando você está no sofá da tua casa, na cadeira do teu escritório, você pode estar deitado, jogado, sentado. Se quem chegar for alguém que você respeita, doutor André, você não fica sentado. Porque receber alguém sentado, de certa forma, é estar falando: você é comum para mim. Agora quando chega alguém que eu respeito, Kaique, é aqui, ó. É honra, respeito. Por isso que Jó disse, onde eu chego todo mundo se levanta, Michel. Sabe por quê? Jó era o maior homem do Oriente. Até os anciões se levantavam para receber Jó. Vocês têm ideia disso? Onde Jó chegava, todo mundo ficava de pé. Só que quando Jó perdeu as empresas, perdeu a família, perdeu a saúde, você vai ver no livro de Jó, ele chegava e ninguém mais se levantava. Lucas, quando Jó tinha tudo, todo mundo se levantava. Quando Jó perdeu, ninguém mais quis se levantar. São aquelas pessoas que só te respeitam quando você tem algo para oferecer para elas. São aquelas pessoas que só te valorizam quando você está em um momento bom.
são aquelas pessoas que na verdade nunca se relacionaram com você, mas sempre se relacionaram com aquilo que você pode proporcionar. São aquelas pessoas que nunca estiveram com você de verdade, mas sempre estiveram com aquilo que você poderia dar a elas. Jó passou por esse momento. Mas quando todo mundo parou de se levantar para receber Jó, sabe o que ele disse? Não tem problema. Os homens não se levantam mais para me receber. Mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó estava dizendo? Já pegaram, olha eles de pé. Sabe o que Jó estava falando? O quê? Os homens podem não se levantar mais para me receber, mas não tem problema. Se o homem ficar sentado, Deus se levantará para me honrar. Lá atrás, apóstolo, o senhor viu falando para alguém levantar? E olha quantas pessoas estão de pé. É gente sendo conectada com o profético. Eu estou te falando, não se preocupe se alguém não te honra mais. Não se preocupe se alguém não te respeita mais. Não se preocupe se alguém não te dá mais o valor que você realmente tem. Eu estou te falando que está chegando a hora que Deus vai se levantar para mudar a tua história. Se você acredita, eu quero que você dê o maior grito de glória para Deus aqui nessa noite. Lucas, agora você já canta. Lê o 26. Todo. Ou melhor, o 25. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Lê o próximo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos. Espera aí. Ele levantou e repreendeu o vento. Lê de novo. E levantando-se, repreendeu os ventos. Você já parou para... Isso aqui é tremendo. Você já parou para prestar atenção nisso? Ele levantou e fez o quê? Repreendeu. Repreendeu o quê? O vento. Lê lá, vê se é o ou os. Os ventos. Então não está no singular? Hã? Está no plural. Por que Jesus primeiro repreendeu os ventos? Por quê? Isso aqui é pérola. Porque o problema aqui nunca foi o mar. Tem gente olhando e falando: para que eu fui entrar nesse mar? Mas o problema não é o mar que você está. Parece que é o mar. Aí você começa a se questionar: para que eu fui me enfiar nesse mar? Mas pega essa revelação. O problema aqui não é o mar. Sabe o que está gerando esse desconforto? Os ventos. Por isso que o primeiro local que Jesus vai trabalhar vai ser nos ventos. Porque ele sabe que o problema ali não é o mar, não é a onda. Sabe qual que é o nosso problema? Qual? É que na hora das tempestades, se ele não pegar, a gente pula. Tem gente de pé até agora. Na hora das nossas tempestades, a gente quer pegar baldinho. Tira a água.
tira a água. Você pegou? Na nossa cabeça o problema sempre vão ser as ondas, vai ser o mar. Você vê o mar? Sim. Você vê as ondas? Sim. Agora me responda, você já viu alguma vez o vento? Não. Olha isso, apóstolo. Jesus está nos ensinando que nem sempre o que você passa aqui no visível tem a raiz aqui. Tem horas que o seu mundo externo está todo bagunçado, e aí você fica pensando: é o mar, é a família que eu nasci, é o marido que eu casei, é os filhos que eu tenho. Aí você fica culpando o mar, culpando as ondas. E aí Jesus te trouxe aqui para falar: muitas das vezes o que bagunça o teu mundo visível é aquilo que você não vê. Eu vou simplificar para ver se você pega. Esses ventos que Jesus está falando aqui representam o mundo espiritual, que é o mundo que você não vê, que é o mundo invisível. A maioria das suas guerras aqui, elas começam no invisível. Todas as vezes que você vê a sua vida aqui saindo do eixo, ficando bagunçada, é que alguma coisa no mundo espiritual não está acontecendo da maneira que deveria acontecer. Eu estou falando, Lucas, que o invisível define o visível. Por isso que o salmista disse: um coração alegre Formosei o rosto. Só que o salmista não está falando disso, porque isso aqui não fica alegre nem triste. Isso aqui é um músculo que eu tenho, que pulsa o sangue. Que coração é esse que o salmista diz, apóstolo? Que quando ele se alegra, eu consigo sorrir. Hein, pastor João? Que coração é esse que o salmista diz: se ele estiver bem, você também vai ficar bem. Sabe qual é esse coração, Márcio? Que quando está bem, faz a gente ficar bem aqui. É a nossa vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver bem, meu amigo, eu quero ver o que te para. Tem gente que está pegando. Se a sua vida espiritual estiver bem, se você estiver bem no mundo espiritual, pode vir tempestade, pode vir furacão. Já era para você ter dado glória, mas deixa para lá. Pode vir tsunami. Se você estiver ligado no mundo espiritual, nada te para. Deus está te chamando para entrar na guerra espiritual. Você está jogando a panela, brigando com o teu marido todo dia, pensando que ele é o problema da tua vida, quando na verdade muitas das vezes não é o teu marido que faz o que faz porque quer. Ele é influenciado por algo que você não vê. Talvez você está vendo os seus filhos viciados na cocaína, cheirando todo dia, fumando maconha, envolvido no crime. Aí você diz: o problema é ele. Não, o problema não é o teu filho. O problema é o que leva o teu filho a fazer o que ele faz. Eu vou ir além. Olha onde Deus está nos levando. Talvez você está tentando acertar e sempre erra. E aí você pensa que o problema é você. E aí você vive se culpando. Nem sempre o problema é você. Às vezes existe algo no mundo espiritual que está levando você a fazer aquilo que você não quer.
Eu estou te convidando nessa noite para você entrar nessa guerra invisível e falar: eu não aceito que os demônios me tirem do destino que já foi estabelecido por Deus. Eu não aceito que nenhuma influência espiritual me tire do destino que Deus já estabeleceu. Você que está viciado em site pornográfico, eu sei que esse é um assunto que nem sempre se fala na igreja, mas você que está viciado em site pornográfico, você que está viciado em cocaína, talvez nem tua esposa sabe que você está cheirando. Você que está viciado na maconha, você que está viciado no cigarro, você que só consegue ser feliz depois que toma cachaça, você que já viciou em trair o seu cônjuge, isso não é normal. Eu estou falando de uma tempestade que não é normal. Não é normal. E tem coisas que você sabe. Se eu tivesse bem, eu não estaria fazendo isso. Então hoje é noite de você se levantar para lutar contra os ventos. Hoje é noite para você se levantar e falar: eu repreendo esses pensamentos, eu repreendo a influência. O meu bisavô pode ter tido um casamento frustrado, uma vida promíscua. O meu avô pode ter tido um casamento frustrado e uma vida promíscua. O meu pai pode ter tido um casamento frustrado e uma vida promíscua. Só que essa maldição vai acabar em mim. Essa maldição não vai alcançar minha família. Vocês estão pegando onde Deus está nos levando? Se você não lutar contra os ventos, talvez você vai cair no mesmo precipício que muita gente da tua família caiu. Sabe por que talvez o teu pai é o que é? Porque o que ele recebeu do pai dele é o que ele está te oferecendo. Eu só dou aquilo que eu recebo. Talvez você não tenha um bom pai. Não é porque ele é ruim, é porque ele não teve um bom pai. Ele nunca teve uma figura paterna. Ele nunca soube o que é ser amado. Talvez a sua mãe não consegue te oferecer o que você tanto queria receber dela. Não porque ela é uma mãe ruim, mas talvez porque ela nunca teve uma mãe presente. E deixa eu te falar uma coisa: se você aceitar isso, você vai ser um reprodutor de ações. Você vai ser uma cópia da sua geração. Olha o que eu estou falando. Observe quando uma família ela é desestruturada. Olha que tremendo, apóstolo Lucas. Tem gente de pé. Eu não falei para ninguém levantar. Olha as pessoas na poltrona de pé. Eu estou te falando. Olha aqui para mim. Eu estou te falando que você não pode aceitar que influências invisíveis te tirem da rota. Olha nas estatísticas, Márcio. A maioria das pessoas que não tem uma base familiar, a maioria das pessoas que não tiveram pais casados até o fim, ficarão casados até o fim. Pode analisar. A maioria das pessoas que se envolvem no homossexualismo, a maioria das moças que se tornam lésbicas, isso é comprovado. A maioria dos jovens que se envolveram com drogas, com tráfico, com crime, não estou generalizando, mas a maioria, isso é dados estatísticos, doutor. A maioria é porque não teve uma base familiar, não teve uma figura paterna, não teve uma estrutura. Esses ventos invisíveis vai tirando da rota. Hoje à noite, eu estou sentindo isso aqui. Hoje à noite de você falar: a maldição acaba em mim. Levanta a tua mão direita. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai declarar isso: a maldição acaba em mim. 3 vezes, para tremer o horto florestal. 1, 2
2, 3. Os seus filhos serão uma bênção. Os filhos dos seus filhos serão uma bênção. Você vai ter um casamento abençoado. Aleluia. Você vai ter uma família abençoada. A sua geração será abençoada. Se eu estivesse no teu lugar, eu já teria aproveitado para pegar. Eu estou te falando que o dono do céu, o dono da terra e o dono do mar, ele está repreendendo